Olá, muito bom dia. Vamos iniciar a nossa aula, Escola Bíblica Dominical, se adaptando a esses tempos de confinamento, se adaptando a esses tempos de isolamento, mas não deixando de meditar na palavra e de estudarmos sobre coisas importantes para garantir a nossa saúde mental e espiritual. Amém, queridos? Então vamos iniciar. Obviamente que não vai ser uma aula de 1 hora, mas que nesse domingo de Páscoa, que nesse domingo que celebramos a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, possamos meditar numa aula que nasceu de uma mensagem, onde o tema que trouxe foi o Jesus que comigo anda. Com isso, então, queridos, eu preparei uma sequência de aulas, onde vamos pensar um pouquinho mais sobre esse Jesus, sobre a caminhada que fazemos com Ele, sobre as influências, sobre a percepção que Ele nos traz, sobre a condição que Ele nos coloca, sobre as responsabilidades que Ele nos atribui, sobre o nosso chamado. Então vamos falar um pouquinho disso. Hoje uma aula introdutória, pensando sobre essa questão do caminho, pensando sobre a questão do chamado, da responsabilidade e da prontidão que temos nos colocado em servir esse Jesus. Amém, queridos? Vamos orar, mesmo já tendo uma oração de abertura feita pelo pastor Valmir. Sei que é necessário orarmos para que o Senhor nos abençoe e nos oriente e nos direcione. Pai amado, Deus maravilhoso, que nesta manhã, ó Pai, onde celebramos a morte, ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, celebramos, ó Deus, o momento em que Ele vence a morte, o momento, ó Deus, em que Ele declara aos céus, à terra e ao inferno que Ele é Deus, Senhor e Salvador. Desejo a Deus que a Tua palavra fale aos nossos corações e que o Senhor nos oriente, abra o nosso entendimento e que essa aula, Deus, possa falar a cada vida que dela meditar. Eu abençoo este lar, esta vida que me ouve, abençoo a casa, a família, a situação, abençoo em tudo no nome santo de Jesus. Amém. Bom, queridos, minha preocupação era de tornar uma aula mais didática, que não ficasse no formato de mensagem. Então eu espero que assim flua. Se não fluir, peço perdão, mas estamos nos adaptando a esses períodos e a ideia é que flua como uma aula, tá bom? Então eu fiz uma montagem aqui. Tá aqui a montagem. Deixa eu virar assim para ver se melhora. Prontinho. Aqui a montagem dizendo sobre o título, né? O Jesus que comigo anda. Como enfrentar os males deste século, tendo Jesus como nosso companheiro e guia. Bom, vamos lá. Eu vou tremer um pouquinho aqui porque eu não tenho o tripé, mas isso não vai prejudicar a nossa aula. Bom, primeiro, dá para ver aí que a imagem do meu notebook já não está tão boa, mas acredito que vocês vão conseguir compreender aí. Primeiro é importante saber que o Jesus que comigo anda, Ele nos chamou para fazer parte de algo muito maior do que entendo que os discípulos tinham de entendimento na época. O Senhor nos chamou para fazer parte do caminho. É muito significativo a forma como os primeiros cristãos eram identificados, como fazedores da parte da seita do caminho. Por que é significativo? Porque isso mostra que somos feitos
não como algo para ser destino de alguém, mas fomos chamados para ser aqueles que indicam o caminho e que no caminho conduzem. Isso é muito simbólico, principalmente em dias como os nossos, em que a igreja física está sendo impedida por força de precaução, por força de prudência em se reunir. E que bom, porque nós somos feitos no caminho. Fomos chamados para fazer parte do caminho. No caminho fomos forjados. Fomos forjados para caminhar com Cristo. E o caminho não é algo parado, não é algo inerte, não é um ponto fixo. O caminho é ato contínuo, é ação, é sequência. Então é muito bacana pensarmos nessa ideia que fomos feitos para fazer parte do caminho, pensando em tempos como o de hoje, em que não podemos estar no espaço físico nos reunindo por força de precaução, providências a serem tomadas, mas somos chamados para, no caminho, contribuir com aquele que conosco anda. Então, no primeiro século, nascedor da igreja, nossos irmãos, os primeiros cristãos, eram conhecidos como os do caminho. Caminhavam, foram peregrinos e com seu estilo de vida anunciaram a nova vida, o renascer, um modo de vida na contramão da sua cultura, da sociedade. Acreditavam na possibilidade de um mundo melhor. Eram radicais até a morte, firmes nas adversidades. Corajosos viviam a palavra e os ensinos do Cristo, e o Senhor se fazia conhecido através deles. Então aqui a gente vê um breve resumo de como foi nessa formação no primeiro século, em que os nossos irmãos ali eram identificados porque, primeiro, que trilharam um caminho ao qual o Senhor os direcionou, e segundo, eles eram conhecidos porque foram peregrinos, eram forjados como andarilhos, se deslocando e ali então fazendo vários discípulos para o Senhor nosso Jesus. Vamos avançar aqui. Bom, um texto importante para lermos, e quando se pensa no caminho, quando se pensa em Jesus que comigo anda, uma das referências que a gente pode pensar nesse que se faz no caminho é de Paulo. Aqui eu trago um texto de Atos 9, onde Paulo ainda se denomina Saulo, Atos 9, 1 e 2, que diz: E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns deste o caminho, quer homens, quer mulheres, que os conduzissem presos a Jerusalém. Então aqui no contexto citado acima, podemos perceber Saulo antes de sua conversão, preocupado em perseguir e prender os cristãos que faziam parte do que eles chamavam de seita de O Caminho. Você vê todo o empenho de Paulo aqui nessa perseguição dessa, para eles considerada uma seita, o Caminho, que já crescia muito naquela época, crescia muito e era alvo de perseguições essas que o André até trabalhou muito bem com os adultos, os acontecidos aí, com quem era pego por estes, o que acontecia com as pessoas nesse período das perseguições, as coisas horríveis que eles acabavam sendo vítimas. Vamos avançando agora. Aqui vemos um outro texto de Atos, capítulo 22. Agora já vocês vão perceber que Saulo já não é mais Saulo, é Paulo, convertido do outro lado da moeda, fazendo parte de um novo cenário aqui. E olha o que ele diz no versículo, então, 3 a 5 do capítulo 22 de Atos.
Quanto a mim, sou judeu, nascido em Tarso, da Sicília, e nesta cidade criado aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zelador de Deus, como todos vós hoje sois. E persegui este caminho até a morte, prendendo e impondo em prisões tanto homens como mulheres, como também o sumo sacerdote me testemunha, e todo o conselho dos anciãos. E recebendo destes cartas para os irmãos, fui a Damasco para trazer miniatados para Jerusalém aqueles que ali estivessem, a fim de que fossem castigados. Você vê agora Paulo aqui, né? O mesmo homem, Saulo, contudo, identificando-se como Paulo, na função não mais de perseguidor, e sim de participante do caminho. Maravilhoso, né? Como o Senhor modifica o nosso status quo, modifica a nossa atitude. E interessante que a própria conversão de Paulo se dá no caminho. É uma marca tanto objetiva, porque ele relata o que ele sofre, o que o acomete, como uma marca subjetiva, uma mudança interna, uma ressignificação daquele que perseguia agora a ser perseguido, daquele que desejava a morte agora que prega a vida. É maravilhoso isso. Vamos avançar? Bom, Jesus que comigo anda. Não importa, o importante não é para onde você vai, mas com quem você anda. Né? Isso é muito importante, muito importante. Né? Diga-me com quem andas e te direi quem és, era o ditado antigo, né? Minha avó já falava isso muito. Pois bem, com quem você tem andado é a pergunta que eu te faço, né? Com quem você tem caminhado? Porque a verdade é que com quem caminhamos, aquele com quem andamos, vai refletir o que somos. Nossos ideais, nossos pensamentos, o desejo do nosso coração. Antes de pensarmos no Jesus que conosco anda, é importante pensar que fomos chamados para andar com Jesus. Fomos chamados para andar com Jesus. Eu vou ler aqui alguns textos. Vou pegar aqui o texto de Lucas, capítulo 12, Lucas capítulo 6, do versículo 12 ao 16. Vou pegar aqui, só fico com a Bíblia do lado aqui, vou ler para vocês. Um momentinho, vamos lá. Junto comigo aqui. Será que vocês conseguem pegar a imagem? Aqui, ó. Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou os discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou apóstolos: Simão, a quem deu o nome de Pedro, seu irmão André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que veio a ser o traidor. Então aqui temos um texto que retrata esse chamado dos discípulos para andar com Cristo. Vamos agora a um outro texto, o texto de Mateus, capítulo 4, de 12 a 22, onde também podemos ver a importância que os homens dão a esse chamado, né, o caminho. Está aqui Mateus, Mateus capítulo 4, de 18 a 22. Deixa aqui focalizar. Prontinho. Foi. Andando à beira do mar da Galileia, viu Jesus 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pecadores. E disse Jesus: Siga-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram suas redes e o seguiram.
Então, nesses dois textos podemos perceber a prontidão, né, a prontidão dos discípulos em deixar os seus afazeres e seguir a Jesus. São reflexões importantes. Pensando aí numa aula, eu gostaria já que você começasse a pensar nessa prontidão dos discípulos e da intenção do teu coração. Será que de fato nos colocaríamos tão prontos assim a servir ao Mestre, como os discípulos aqui se mostram nos textos? Ou a rotina da nossa vida, a alegria do que temos vivido, das nossas conquistas, dificultariam o fato do chamado de Jesus, né? de abandonarmos o que estávamos fazendo ou o que estivéssemos fazendo para seguir o Mestre. Vale a pena pensar nisso, né? Vamos avançar aqui na aula. Bom, dentro do Jesus que comigo anda, acho que o texto marcante aqui, para pensarmos nessa palavra introdutória, é o que vamos encontrar aqui em Lucas 14, 26. Descobrindo a condição para fazer parte do caminho, né? Então aqui nesse texto a gente descobre a condição para se fazer parte deste caminho. Temos aqui, eu peguei duas traduções, a primeira é a Bíblia King James atualizada. Se alguém deseja seguir-me e ama seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até mesmo a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Então aqui na King James a gente vê essa tradução dizendo que se alguém deseja seguir-me, ama mais seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até mesmo a própria vida do que a mim, não pode ser meu discípulo. Na tradução João Ferreira de Almeida atualizada, a gente ouve assim: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, sua mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, ainda também a própria vida não pode ser o meu discípulo. Olha só, né? Se não aborrecer pai, mãe, irmão, filho, não pode ser meu discípulo. Então a gente vê uma condição para fazer parte desse caminho. É o do abdicar, né? Abnegar-se, abrir mão de fato. Abrir mão até de grau de parentesco, abrir mão de uma rotina familiar, abrir mão de um convívio que talvez possa fazer mal. Não que o Senhor peça para você abandonar as tuas casas, mas aqui fala sobre a grande relevância que Jesus passa a ter no nosso coração, uma vez que fomos chamados para fazer parte do caminho. Vamos avançar aqui. Bom, podemos sentir aqui o peso da responsabilidade que é de seguir a Cristo, a ponto de termos que escolher entre, veja só, pessoas que tanto amamos. Olha o grau de responsabilidade. Onde é que Jesus está no teu coração? Será que ele ocupa o mesmo espaço ou perde até para pai, mãe, filhos no teu coração? Que o Senhor também coloca uma responsabilidade muito grande para pensarmos e temos que escolher sobre a nossa própria vida, trabalho, rotina, lazer. É importante pensar nisso porque quantas pessoas têm trocado Jesus pelo trabalho, pela rotina, pelo lazer e escolher entre o próprio Cristo, né? A comunhão, o serviço, a adoração a Deus. Aparentemente parece ser muito fácil essa escolha, mas muitas vezes na prática, vamos ser honestos, na prática não é isso que temos feito. Muitas vezes na prática Jesus fica com o que sobra, Jesus fica com o que resta. Muito comum nesse período de quarentena as pessoas trocarem o dia pela noite, maratonarem em séries, filmes. Muito comum nos pegarmos vendo documentários ou lançados em redes sociais discutindo questões de cunho
ideológico, político, ou questões tolas só para passar o tempo. A grande situação é que eu quero fazer vocês refletirem sobre até que ponto Jesus tem, de fato, ocupado espaço na nossa vida e no nosso coração, na nossa rotina. Jesus, de fato, é um ser, é o cara, é o amigo que é convidado para o nosso dia a dia? Ou ele só é o Senhor de quando precisamos, de quando necessitamos, de quando temos a falta, quando vem o medo? Coisas a se pensar. Então, dito isso, para refletir. E aqui a gente já vai caminhando para o final da aula mesmo. Então não se espante, tá? De fato não é uma aula longa, até porque não temos a sala para ter aquele debate, mas com certeza eu vou adorar ler o teu comentário aí para a gente preparar um melhor debate para a próxima aula. Então, para refletir, diante de tudo que aprendemos hoje, será que de fato Jesus tem andado conosco? Ou meramente o acionamos em momentos de angústia? Acho isso muito válido para pensarmos. Sabe, é muito importante, não quero aqui julgar a tua fé, mas obviamente períodos como o que estamos enfrentando acabam atraindo mais pessoas para a crença, para a fé, para a oração. Mas será que o Jesus que conosco anda só deve ser acionado em nossas vidas dessa forma? Será que a nossa relação com esse Jesus não está defeituosa, não está deturpada, contaminada? Será que a gente tem desenvolvido uma relação com Jesus de necessidade, não um vínculo genuíno em amor, em harmonia? Importante refletir nisso, tá bom, querido? E último aqui, uma lição para a semana, lição aí de casa para refletir no decorrer da semana, tá? O que eu gostaria que você pudesse fazer, se assim você topar? Em uma folha de papel, faça uma lista das áreas da sua vida em que você percebe que Jesus não tem andado contigo. Faz uma lista. Olha, realmente eu percebo que Jesus não tem andado comigo no meu casamento. Percebo que Jesus não tem andado comigo no meu trabalho. Lá no ambiente de trabalho, Jesus passa longe. Olha, não, eu percebo que Jesus não tem andado comigo no meu namoro. Não, percebo que Jesus não tem andado comigo no meu ministério. Já pensou? Até no ministério Jesus passa longe. Você leva a técnica para o teu ministério, você leva o conteúdo, o conhecimento, mas Jesus não está lá. Então faça uma lista no papel de áreas da sua vida que você percebe que Jesus não tem andado contigo. Trabalho, relacionamento, vida virtual. Quantos vídeos você tem assistido aí? Coisas em que Jesus não faz parte. Momentos de lazer. E ao perceber as áreas em que Jesus não aparece, quero te incentivar a convidá-lo para contigo andar. A convidá-lo para fazer parte da tua vida. É bem importante pensar nisso, tá, querido? Bom, meu querido, minha querida, eu espero que vocês tenham aproveitado essa aula. Confesso a vocês que essa aula está sendo feita debaixo de muito temor. Vivemos um período único da nossa história em que estamos enfrentando uma dificuldade, uma crise, um momento crítico, e dentro desse momento crítico a palavra tem que ser a de equilíbrio, tem que ser aquela que nos mantenha firmes, que nos mantenha convictos de que tudo isso vai passar. Não só eu, como toda a liderança da nossa igreja está tendo todo o cuidado para mantermos este equilíbrio, todo esse zelo. Por isso eu quero te incentivar a ser aquele que produz nesse momento de luta, que nesse momento de crise, que nesse momento de confinamento, de isolamento social,
você apareça mais como igreja. Não precisamos da igreja física, do espaço local físico, para mostrar o quanto somos fortes, o porquê fomos chamados. Fomos chamados para fazer parte de algo muito maior, para fazer parte do caminho. E o caminho se constrói andando, não se constrói parado. Então, seja ousado, seja ousada. Mande mensagens de apoio, mande mensagens de alegria. Se mostre para o teu irmão, para o teu vizinho. Estenda o braço, estenda a mão, estenda o bolso, abra a carteira quem puder. Mande mensagens, diga o quanto é importante ter essa pessoa do teu lado. Vamos mostrar que fomos chamados e que é um prazer fazer parte do caminho. Deus te abençoe, querido, querida, que essa aula introdutória, vamos falar muito sobre Jesus que comigo anda, mas que essa aula introdutória possa brotar no teu coração, possa germinar frutos, florescer para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe, um ótimo domingo de Páscoa a todos vocês.